Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar do capítulo 4 do livro O Evangelinho segundo o Espiritismo, escrito por Laura Bergalo. O capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala sobre um tema muito importante dentro do Espiritismo, que é a reencarnação. E começa com uma passagem de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Jesus, tendo vindo aos arredores de Cesareia de Filipe, perguntou o seguinte aos seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que eles dizem que eu sou? Os discípulos lhes responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vocês, quem dizem que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Nesse meio tempo, Herodes, o tetrarca, tinha ouvido falar de tudo que Jesus fazia, e o seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos mais antigos profetas tinha ressuscitado. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é esse de quem ouço falar tão grandes coisas? E estavam ansiosos por vê-lo. Essa passagem é de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram assim: Por que os escribas dizem que antes é preciso que Elias volte? E Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu afirmo a vocês que Elias já veio, e eles não reconheceram, e o trataram como quiseram. É assim que vão fazer sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele falara. Essa passagem é de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Bom, pessoal, falando de ressurreição e reencarnação. Na época de Jesus, a maioria dos judeus acreditava na reencarnação, mas tinha uma noção incompleta a respeito da alma e de sua ligação com o corpo físico. Eles acreditavam que um morto poderia reviver, mas não sabiam exatamente como. A isso davam o nome de ressurreição, o que mais corretamente o Espiritismo chama de reencarnação. Explicando melhor, ressurreição significaria a volta à vida de um corpo já morto, fato que a ciência até hoje diz impossível de acontecer, enquanto a reencarnação seria a volta do espírito à vida corporal, mas em outro corpo físico. E aí vamos passar para um novo trecho da Bíblia, de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde diz: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, senhor dos judeus, que veio à noite ver Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos ensinar como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem já velho nascer?
pode voltar a entrar na barriga de sua mãe para nascer pela segunda vez? Disse-lhe então Jesus: em verdade lhe digo, um homem não pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire por eu ter lhe dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e você ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo homem que é nascido do Espírito. E respondeu-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Jesus lhe observou: mas como? Você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-lhe em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que só damos testemunho daquilo que vimos. Entretanto, você não aceita o nosso testemunho. Mas se você não acredita em mim quando falo das coisas da terra, como vai acreditar quando eu falar das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que profetas poderiam reviver aparece em diversas passagens do Evangelho. E se fosse uma crença errada, Jesus a teria desmentido. Aconteceu justamente o contrário. Jesus confirmou essa crença, dizendo inclusive que nascer de novo é condição necessária para a evolução. Quando ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus disse que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, ele quis dizer que só o corpo nasce do corpo e que o espírito é independente do corpo, ou seja, o espírito não nasce do corpo. Uma outra frase de Jesus a respeito de espírito, que é não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, significa que ninguém tem ideia sobre o que foi nem sobre o que será o espírito. Isso quer dizer também que o espírito existe desde antes de nascimento do corpo, pois se o espírito tivesse sido criado ao mesmo tempo que o corpo, nós saberíamos a sua origem, e isso não acontece. Então vamos passar por mais um trechinho, dessa vez Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas, até João, e também a lei. Se quiserem compreender o que lhes digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa passagem não deixa nenhuma dúvida sobre a reencarnação. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Ou seja, segundo o próprio Jesus, João Batista é o Elias reencarnado. A violência que é citada no texto fala, na verdade, da lei de Moisés, que, como já sabemos, era muito enérgica, inclusive ordenando a morte dos infiéis, enquanto que a nova lei, a lei de Jesus, passou a pregar a caridade e a brandura. Ao dizer que deveriam ouvir os que tivessem ouvidos para ouvir, Jesus quis dizer que nem todos estavam em condições de compreender as suas mensagens. E aí vamos passar para mais uma passagenzinha da Bíblia, dessa vez Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do seu povo que já morreram, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Acordem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que vivem no pó, porque o orvalho que cai sobre vocês é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Nessa passagem, Isaías está novamente se referindo à reencarnação. E se ele quisesse simplesmente falar da vida espiritual, diria que os mortos ainda vivem, e não que viverão de novo. Ao dizer viverão de novo, ele quer dizer reencarnarão. E são muitas passagens na Bíblia que corroboram para a questão da reencarnação. Como, por exemplo, esse outro trecho, Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, onde ele diz: mas quando o homem já morreu uma vez, e quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que acontece com ele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver novamente?
Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Nessa passagem, Jó fala claramente do princípio da reencarnação. Na luta que é a vida diária, ele se conforma com as dificuldades e espera pela sua mutação, ou seja, após a sua morte, no intervalo entre uma e outra existência material, vai aguardar o momento da sua volta ao corpo físico ou da sua reencarnação. Com o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele veio, para onde ele vai, por que está na Terra, e também justificar as desarmonias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Os princípios da reencarnação e da pluralidade das existências, ou seja, das várias encarnações para o espírito, são muito importantes para compreender o Evangelho de maneira correta. A reencarnação fortalece os laços de família, mas a unicidade da existência os rompe. A reencarnação fortalece os laços familiares. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos por afeição, simpatia, gostos e preferências parecidos. São espíritos afins. A encarnação apenas momentaneamente separa esses espíritos, uma vez que, ao retornarem ao espaço novamente, se unem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, uns costumam seguir os outros nas encarnações. O fato de uns se encontrarem encarnados em certo momento e outros não significa que estejam separados, pois se unem pelo pensamento. Os que estão livres olham pelos que estão na carne. Os mais adiantados orientam os mais atrasados, torcendo pelo seu adiantamento. Como cada vez mais os espíritos se tornam menos presos à matéria, na medida em que se adiantam, mais forte se torna a afeição que une uns aos outros. Mas aqui estamos falando de afeição real, a única que sobrevive à morte do corpo. Os seres que se unem no mundo em função apenas dos sentidos físicos ou das sensações materiais não costumam se ligar de forma duradoura e também não costumam se procurar no mundo espiritual. Enquanto as afeições espirituais são duráveis, os afetos de natureza apenas física terminam com a morte do corpo físico. As uniões baseadas em interesse ou atração física não continuam no mundo espiritual. A afeição que existe entre parentes demonstra a simpatia que já havia em encarnações anteriores e que causaram sua aproximação. Mas muitas vezes também ocorrem, nas famílias terrenas, encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Deus permite isso por dois motivos. A convivência, que é naturalmente difícil, acaba servindo de prova para uns e chance de progresso para outros. Os maus costumam melhorar no contato com os bons e as antipatias podem diminuir. Assim, sempre com o objetivo de promover a evolução, costuma ocorrer a mistura de diferentes categorias de espírito, da mesma forma que acontece com a miscigenação de raças e povos, que comprovadamente traz uma melhoria genética à raça e esses povos. Os que não acreditam na reencarnação acham que o espírito é criado ao mesmo tempo que o corpo. Sendo assim, não haveria laços de afeição anteriores entre as criaturas que seriam totalmente estranhas umas às outras. Por isso, não haveria motivo para se cultuarem os antepassados. Quanto ao futuro, se acharmos que o destino da criatura seja determinado após uma só encarnação, muitos espíritos ficariam irremediavelmente e eternamente separados e sem chance de voltarem a se encontrar, uma vez que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos e amigas jamais poderiam se ver novamente. Em outras palavras, se vivêssemos uma só vida, os laços familiares se romperiam após a morte. Já com a reencarnação e o consequente progresso dos espíritos, todos os que se gostam voltam a se encontrar na Terra e no espaço e juntos caminham para Deus. A reencarnação permite a eterna solidariedade entre as criaturas. Nesse capítulo, os espíritos ensinam que 1. O corpo fica cada vez menos material na medida que o espírito se purifica.
que quanto mais o espírito evolui, mais seu corpo físico se desmaterializa, ficando quase fluídico, podendo mesmo chegar a se confundir com o perispírito, que é o levíssimo envoltório ou embalagem do espírito. 2. Que o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, ficando cada vez mais leve e etéreo na medida que o espírito se adianta, até o ponto da depuração, que é a perfeição completa, que é a condição dos espíritos puros. 3. Que no intervalo entre as existências corporais, quando o espírito está desencarnado, a situação em que ele fica depende do seu grau de evolução, porque isso o liga a mundos mais ou menos adiantados. 4. Que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para o cumprimento das tarefas que Deus deu a eles, e que também servem para ajudar no desenvolvimento da sua inteligência. 5. Que Deus estabeleceu para todos os espíritos o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade para agir, sem nenhum tipo de privilégio para ninguém. Ou seja, todos têm o livre-arbítrio. 6. Que a encarnação é apenas um estágio passageiro para os espíritos, que os usam a liberdade concedida por Deus de uma maneira boa evoluem mais depressa, mas os que usam essa liberdade de forma errada atrasam sua marcha e, se continuarem insistindo na prática do mal, podem ficar reencarnando por muito e muito tempo. E, nesse caso, a reencarnação para eles acaba se tornando quase um castigo. Ainda nesse capítulo, o Kardec ensina que o caminhar do espírito pode ser comparado ao desempenho de um aluno na escola. As classes menos adiantadas preparam o estudante aplicado para os cursos superiores e, se ele se esforçar, chegará lá mais rapidamente. Já o aluno descuidado se atrasa e a punição, em geral, é ter que recomeçar todo o trabalho. Como repetir de ano. 2. Que a encarnação, para o selvagem, é uma grande oportunidade de desenvolver a inteligência, mas que para o homem mais adiantado é um castigo pela necessidade de ficar mais tempo em mundos inferiores e infelizes. E por fim, Kardec ensina nesse capítulo que as encarnações precisam ter uma finalidade útil e que a curta vida corporal de uma criança que desencarna com pouca idade serve como prova ou expiação para ela e seus parentes, numa oportunidade de reparar danos cometidos uns aos outros e de construir bases espirituais para os laços de família. Com esse ensinamento, encerramos o capítulo 4, pessoal. Um abraço e até a próxima!